eu preparei para vocês um pouquinho de explicação, um pouquinho de um conteúdo expositivo, para ver se a gente resolve essas questões todos estando na mesma página. O meu objetivo é que nessa 1h30 de aula vocês consigam resolver qualquer questão de arte contemporânea do Enem, mesmo que vocês nunca tenham ouvido falar do artista ou do movimento que está ali, certo? Então vamos elaborar essas estratégias. Simbora. Primeiro, né, galera, aquela pergunta de $1 milhão. O que é arte? Se eu disser para vocês que até hoje nem os artistas, nem os teóricos conseguiram fechar esse conceito. Mas o que a gente sabe é que a arte é uma expressão estética humana que vai tentar trazer significados, criatividade, simbolismo, reflexão sobre o cotidiano. E ela sempre está inserida num momento histórico ou até num movimento estético. Então é isso que a gente vai refletir. Por exemplo, como era aquela arte do passado, a arte tradicional, aquela que valorizava ainda o belo, certo? A gente vai chamar essa arte de arte acadêmica. Por isso é uma palavra que cai muito nos itens do Enem, né? Essa arte segue o academicismo, essa arte não segue o academicismo. E que palavra é essa? Né? O academicismo seria aquela arte que era ensinada nas academias de belas artes. Por exemplo, a proporção da figura, a anatomia perfeita do corpo humano. Olha essa obra, A Criação de Adão, do Michelangelo, né? Eles estudaram a anatomia do corpo humano para poder representar na pintura. Eles estudaram cores, eles estudaram harmonia, eles estudaram perspectiva. Tudo isso era muito importante para a arte até o início do século XX. O que foi que aconteceu no início do século XX que transformou toda a arte? Quem lembra? Uma revolução do início do século XX. 1900 e tanto, o que é que aconteceu na arte? Vanguardas europeias, né, galera? Lembra daqueles conceitos, principalmente os 5 ismos principais? Cubismo, expressionismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo. O que é que todos esses ismos têm em comum? O rompimento com o passado. O rompimento com o academicismo na obra de arte. O rompimento com o belo, certo? Então, desde as vanguardas europeias, que é o que a gente vai chamar de arte moderna, a partir de 1900, a gente já rompe com esses ideais da arte do passado. Mas quando começa de fato a arte contemporânea? Quem sabe? Se você der uma olhadinha na data, vai ser a partir de 1950. Se você vê que o artista está ali, ó, em 2019, depois de 1950, já é arte contemporânea. E a principal característica da arte contemporânea é que tudo pode na arte contemporânea. Isso é o que a gente vai entender hoje. Por exemplo, esse artista italiano, conhecido como Maurizio Cattelan, em 2019 ele pegou uma banana, banana mesmo, a banana da feira. Pegou essa banana, colocou com fita adesiva na parede e chamou de arte. Ele inclusive deu um nome para a obra, né? Chamou O Comediante. Por que é o comediante? Será que ele está querendo frescar com a nossa cara? Brincar com a cara da arte? Brincar com os limites dessa arte? Com certeza. Galera, a primeira coisa da arte contemporânea é que não importa mais artesania, botar a mão na massa, pintar cada detalhe da figura, moldar uma escultura. Isso não importa mais na arte contemporânea. O que é que importa? O conceito, a ideia, certo? Desde 1950, a ideia é o que vende. E é isso que a gente vai tentar analisar hoje. Outro exemplo muito bom, que vocês com certeza já ouviram falar, é esse exemplo aqui, do Piero Manzoni. Esse cara, ainda em 1961, se é depois dos anos 50, está combinado o quê? Tudo pode, né? Então, se tudo pode, ele pegou uma lata, colocou uma quantidade de dejetos dentro dela, fez um rótulo e colocou no rótulo merda de artista. O que ele está vendendo? Uma lata que tecnicamente tem merda de artista.
E aí, galera, pode? Na arte contemporânea pode. E pior, vale milhões. Ele foi para o leilão em 2016, galera, 275 milhões. Eita! Muito dinheiro, muito dinheiro. Então, vamos pensar assim, a arte contemporânea, além dela ser livre para fazer o que quiser, ela vai brincar com novos materiais, com novas técnicas, tá? Vamos observar isso. Mas nem só de brincadeira e de reverência e de crítica à própria arte vive a arte contemporânea. A arte contemporânea, a principal qualidade dela é pensar o mundo contemporâneo, certo? Por exemplo, esse cabo aqui, o Olaf, ele fez uma obra, ainda em 2015, para ser exposta no que foi uma conferência climática. A Conferência das Nações Unidas, que aconteceu em Paris. Ele pegou uns blocos de gelo, 12 blocos, colocou em círculo. Ele trouxe esses blocos lá da Groenlândia. Gigantes, gigantes. Botou na Praça do Panteão em Paris, em frente onde ia haver a conferência. O que aconteceu no segundo dia de conferência com esses blocos de gelo? O que aconteceu naturalmente com esse bloco de gelo? Derreteu. Então, no primeiro dia, a gente vê o bloco inteiro. No segundo dia, vai derretendo, vai derretendo, vai derretendo. No último dia da conferência climática, já não tinha mais vestígios desse gelo, dessa arte. O que o artista quis provocar na gente? Reflexão sobre o quê? Primeira dica que eu vou dar para vocês. Lá no Enem vai estar a imagem da arte bem pequenininha em preto e branco. Não entre em desespero. Eu sei que dá um desespero. A primeira coisa que vocês vão fazer é olhar as letras miúdas, galera. As letras miúdas, o título da obra já seleciona muito do que ela quer dizer para a gente. O nome da obra é Relógio de Gelo. Ele colocou 12 como se fosse um relógio. Esse relógio vai derretendo. O que é que significa? O aquecimento global, né, galera? A dinâmica climática que está piorando, ele trouxe, enquanto arte, uma visão palpável para quem estava passando pelaquela praça. Então, outra característica da arte contemporânea, além de discutir a contemporaneidade, de discutir questões importantes para o mundo contemporâneo, ele também vai até as pessoas. As pessoas não precisam mais ir para o museu para acessar uma obra de arte. No meio da rua mesmo, você é impactado por ela e ela te transforma. Tá? Então, essa é a base que a gente vai ter hoje. Então, vamos às características. Galera, o meu objetivo é que com essas características vocês consigam resolver qualquer questão de arte contemporânea no Enem. Vamos ver se dá certo. Além de conhecê-la, é preciso compreender o contexto em que ela se apresenta. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Liberdade criativa e subjetividade na produção. Primeiro ponto é esse. Liberdade. Você pode fazer o que quiser. Naquele cara, deu na telha enlatar merda de artista, ou pegar gelos gigantes. Nesse cara aqui, ele pega os passantes, a própria plateia, os espectadores. Eles são a própria obra de arte. Já pensou você estar no meio da rua e te convidam para ficar aqui no meio desse plástico, apertadinho. Tem só um cano para entrar o ar e para sair o ar. Como é que você vai se sentir? Você vai sentir alguma coisa, né? Nem que seja uma angústia. Você vai sentir um produto numa vitrine, um pedaço de carne, né? Às vezes a gente olha, a pessoa se encolhe. Será que a pessoa quer voltar para a posição fetal para se proteger daquela exposição? Então, além da criatividade para fazer o que quiser, outra coisa que essa arte tem é a interação com a plateia. Os participantes participam dessa obra literária, dessa obra artística, certo? Essa é a nossa tendência desde 1950, tá? Lembra daquela linha no museu? Que a mãe, a professora disse, não passe daquela linha. Lembra? Na arte contemporânea a gente não bota mais a linha. A gente já cria a arte pensando em interagir com ela. Então, uma das possibilidades de resposta é essa interação com o público. Diferentes materiais, estilos e estéticas. O que é que seria? A gente pode misturar as tendências, né? Uma das tendências da arte contemporânea é a pop art. Com pop art, não pense em música pop, mas em algo popular.
algo que todo mundo conhecia. Por exemplo, a figura da Marilyn Monroe, né? Quando o Andy Warhol começa a reproduzir a figura da Marilyn Monroe em várias cores, ele está trazendo uma figura pop conhecida, né? Reproduzindo em sincere, que é outra tendência da cultura pop, né? Da arte pop, que é a reprodução massificada, até para criticar a produção em massa da arte, certo? Então eu posso misturar essa estética com outras estéticas, com outros estilos. Outra coisa que a gente tem que pensar é no abandono dos suportes tradicionais. E a primeira pergunta, a palavra suporte, está clara para vocês? O que seria o suporte na arte? O suporte da pintura, tradicionalmente, é o quê? A tela, né? É onde a pintura se apresenta. Então, o suporte da pintura é a tela. Mas na arte contemporânea, a gente abandona o suporte tradicional. Onde é que a gente pode pintar hoje? Nos muros. Na arte urbana, a gente tem o grafite, né? Então, o muro virou suporte para essa arte da pintura. Massa. Vamos pensar em outro. Escultura. Antigamente, a escultura era feita de mármore, madeira, granito. Hoje, a gente consegue ver esculturas de areia na praia. É um novo suporte. Beleza? Além de abandonar o suporte tradicional, outra tendência dela, né, é adentrar a nossa vida cotidiana. Então, você está indo para a praia para tomar seu bom banho de mar. Mas chegando lá, você é surpreendido por uma escultura? Às vezes, vocês estão na parada de ônibus e são surpreendidos por uma poesia pregada em técnica de lambe-lambe na parada de ônibus. Então, você pode ler uma poesia enquanto está esperando seu ônibus, né? É uma arte que abandona o suporte tradicional. O suporte da poesia seria o livro. E ela agora está na parada do ônibus, então ela adentra o nosso cotidiano, certo? Para completar, essa aqui é a chave. Todo ano cai no Enem uma questão de ready-made. Vocês já ouviram esse termo quando estavam estudando vanguardas europeias, né? Tem uma vanguarda em especial que abriu muita porta para a arte contemporânea. Que vanguarda é essa? Aquela que tem um cara que diz que será arte, tudo que eu disser que é arte. Quem disse isso? Dadaísmo, exatamente. O Marcel Duchamp, né? O cara do dadaísmo. Foi o mesmo cara que pegou o mictório. Lembra da história do mictório? Que é onde os meninos fazem xixi. Ele pega o mictório, assina o nome dele, coloca dentro do museu e chama de a fonte. Ele pegou um objeto do cotidiano que era utilitário, servia para fazer xixi, mas agora passa a ser um objeto estético, ou seja, um objeto de arte. Sempre que você vê essa palavra estética, pense, opa, transformou o objeto em arte, né? Então, é um objeto estético e a estética serve para quê? Para a gente contemplar. Essa palavra também tem que estar tranquila no vocabulário de arte de vocês. Toda arte serve para contemplação. Então, a gente olha para a arte e diz o quê? Que interessante. E sai transformado. A arte não precisa ser bela, a arte não precisa educar, a arte não precisa ter nenhuma função utilitária, é apenas função estética. Te impacta da forma que deve impactar e você vai-se embora, certo? Então, o ready-made que vem lá do dadaísmo, quando o Marcel Duchamp pega qualquer objeto do cotidiano e eleva a categoria de arte, é uma questão certa no Enem, tá? Então, vamos lembrar disso. Sempre que um artista contemporâneo pega um objeto que você vê no seu dia a dia, muda o contexto, só de colocar dentro do museu virou arte, isso é retomar aquela técnica do ready-made, certo? Simbora, vamos ver isso em questão. Antes de ir para a questão, eu só queria assinalar que o uso de novas tecnologias, tudo que está disponível aqui para a gente, galera, se pode usar na arte contemporânea. Aí mistura o som com uma roldana, com um projetor. Pode misturar tudo, certo? Deslocar a tecnologia do seu uso utilitário para transformar em arte, pode também, tá? Ou o exemplo do Hélio Oiticica, vocês conhecem essa questão, né? Uma questão batida nos vestibulares sobre os parangolés do Hélio Oiticica, né? Esse parangolé, galera, é uma capa que o espectador veste e dança, experimenta as sensações, ele fez para isso, porque essa é a tendência da arte contemporânea. Beleza? Vamos ver como é que aparece em questão. Olha o famoso ready-made que apareceu aqui na prova do ano passado.
Cuidado com o gatilho aí, quem fez a prova, viu essa questão, quase chorou quando viu a questão. Não chora mais. Vocês têm todos os bizus necessários. Primeira coisa que a gente faz quando vê uma questão de arte no Enem. Referência bibliográfica. Vai lá embaixo. Primeira coisa que você vai olhar lá embaixo é a data que ela foi feita. Nota que tem duas datas aqui. Uma foi a data que a pessoa que fez a questão tirou da internet, que é essa data mais recente, mas a data de produção mesmo vem primeiro, que é essa, 1983. Já é arte contemporânea? 83? Sim. Então, a partir dos anos 50, tudo pode na arte. E esse cara fez uma arte chamada in absente, em ausência. O que é que está ausente quando a gente olha na imagem? Mesmo que esteja bem pequenininho, preto e branco na sua prova. O que é que a gente vê aqui? O que é que parece? O que é que está ausente? Ele está dizendo que o título tem a ver com a ausência, a gente vai procurar essa ausência na imagem. O que é que está ausente aqui? Tem uma sombra, né, de um banquinho com a roda em cima. Vocês já conheceram essa obra? Vocês já viram essa obra? Com certeza, né? A gente já ouviu falar dessa obra que eu até coloquei na página 2, é essa aqui. É a obra chamada Roda de Bicicleta, do Marcel Duchamp. Sim, o Marcel Duchamp, pai do dadaísmo, que foi ele quem primeiro criou a regra do ready-made, aquela técnica de pegar objetos prontos, como um banquinho de madeira, como uma roda de bicicleta. Olha o título surpreendente que ele botou. Roda de Bicicleta. Parabéns, né? Se você vê que é uma obra dadaísta, o que é que o dadaísmo queria? Anti-arte, brincar com a cara da arte, desacralizar a arte, né? Então, o que é que a gente pode interpretar isso aqui? A gente vai perder tempo interpretando uma obra dadaísta? Negativo. A gente só sabe que ele está tentando ser engraçadinho, né? Que ele está querendo ironizar a arte. Então, quando ele faz isso na arte moderna, que é uma arte de vanguarda, e vem outro artista depois, um pouco depois, e faz em ausência do banquinho e da roda de bicicleta, o que é que ele quer? Vamos ler a questão, né? O primeiro texto é essa figura que retoma aquela obra do passado do Marcel Duchamp. O segundo texto fala sobre o ready-made. Diz assim: o termo ready-made foi criado por Marcel Duchamp para designar um tipo de objeto por ele inventado, que consiste em um ou mais artigos do uso cotidiano, produzidos em massa e selecionados sem critérios estéticos, expostos como obras de arte em espaços especializados, como museus e galerias. Seu primeiro ready-made, de 1912, é uma roda de bicicleta montada sobre um banquinho, chamado de roda de bicicleta. Ao transformar qualquer objeto em obra de arte, o artista realiza uma crítica radical ao sistema da arte. Sempre que você está lendo um textinho no Enem, grifa as palavras-chave para não ter que ler de novo, né? Quais seriam as palavras-chave que vocês grifariam aqui? Que é interessante. Artigo de uso cotidiano é uma palavra-chave. Outra. Obras sem critério estético, então não precisa ser bonito, não precisa ser feio. É sem critério, é aleatório, certo? Essas são palavras interessantes para a gente levar. E aí a pergunta, a instalação em absentia propõe um diálogo com o ready-made, roda de bicicleta, demonstrando o quê? Eu sei que as questões do Enem, vocês ficam com vontade de marcar mais de um item, né? Ele já constrói os itens para isso, para a gente ficar em dúvida em 2. Então vamos lá, vamos tentar eliminar os 3 absurdos. Me digam 3 itens absurdos. Vamos ler aqui. Dê uma lidinha aí no seu material. Quais são os itens absurdos? Olha o item A. A forma de criticar as obras do passado se repetem. Esse cara na contemporaneidade, ele quis somente repetir o passado? O foco do item é repetir. O objetivo dele é repetir? Parece que não. Vamos ver o item B. A recorrência de temas marca a arte do final do século XX. Se é recorrente é porque aparece muito. Então, esse negócio de banco de bicicleta aparece muito. No final do século XX, o negócio é porque aparece demais, então tinha que reaparecer mesmo. Também não é por aí, né?
Olha o item D. O distanciamento temporal permite a transformação dos referenciais estéticos. Então, como o original foi de 1913 e o outro já estava nos anos 80, então pela distância, o objeto se transformou por causa do tempo e da distância. Também parece absurdo, né? Vamos ficar em dúvida entre o item C e o item E. O item C diz assim: as criações desmistificam os valores estéticos estabelecidos. Ou seja, tanto lá no dadaísmo quanto aqui na arte contemporânea, a gente quer romper com a estética que é validada, com aquilo que é estabelecido, romper regras. Tem tudo a ver com o dadaísmo e tem tudo a ver com a arte contemporânea, essa ideia de romper regras, certo? Então, continua sendo um item bom esse item C. Vamos para o E. O objeto ausente sugere a degradação da forma superando o modelo artístico. Então, a forma do banco e da bicicleta vai se degradando, vai sumindo, até superar o modelo original. Será que ele superou ou ele está só desmistificando os valores vigentes? O que é que vocês iam? Vocês iam na C ou na E? Item C, né, gente? O item C é o item correto. O objetivo dos dadaístas e dessa arte contemporânea é criticar o que está sendo estabelecido. Se você não foi nesse item, fica triste não, que eu vou dar outra oportunidade. Ainda sobre esse mesmo assunto, para você ver como cai sempre o ready-made no Enem, certo? Todo ano tem. Olha essa aqui, que é de 2017, ele usa o mesmo exemplo do banquinho e da roda de bicicleta, o mesmo exemplo do Duchamp, com outro texto. O texto diz assim: ao ser questionado sobre o seu processo de criação de ready-mades, Marcel Duchamp afirmou: isto dependia do objeto. Em geral, era preciso tomar cuidado com o seu look, com sua aparência, né? É muito difícil escolher um objeto, porque depois de 15 dias você começa a gostar dele ou a detestá-lo. É preciso chegar a qualquer coisa com uma indiferença tal que você não tenha nenhuma emoção estética. A escolha do ready-made é sempre baseada na indiferença visual e, ao mesmo tempo, numa ausência total de bom e de mau gosto. Então, de novo, o que é que a gente grifaria nesse textinho que é importante? Me digam vocês, palavras-chave. E aí, indiferente com a emoção. Isso aqui me afetou, isso aqui me emociona, vai emocionar os outros. Não é importante emocionar os outros. O importante para o ready-made é ser indiferente, certo? Pode ter bom ou mau gosto, bonito ou feio. É importante que a arte de vanguarda ou que a arte contemporânea seja bonita? Também não é importante, certo? É isso que o texto está entregando para a gente. Aí como é que está o enunciado da questão? Relacionando o texto e a imagem da obra, entende-se que o artista Marcel Duchamp, ao criar os ready-mades, inaugurou um modo de fazer arte que consiste em... Vamos lá, todo mundo que está aqui de corpo presente consegue resolver essa questão junto comigo. Vamos ver item por item. O nosso objetivo é encontrar o item certo, claro. Mas se a gente acha que o item está errado, me digam a palavra que funciona como distrator. A palavra que está colocando aquele item como item impossível. Vamos tentar identificar isso? Porque se a gente identificar o item incorreto, a gente tem mais confiança para achar o correto, certo? Então vamos no A. Designar... Ainda. Eita, Brasil. Designar o artista de vanguarda a tarefa de ser o artífice do século XX. Começou difícil porque a gente não sabe o que é artífice, né? Mas vamos lá, artífice é aquele cara que está botando a mão na massa, certo? Será que combina ready-made com botar a mão na massa? Não. Então já elimina o item A. Ó o B. Considerar a forma dos objetos como elemento essencial da obra de arte. A forma é importante? O que é que diz o texto? Indiferença total. A forma não é importante. Elimina o item B também. Revitalizar de maneira radical o conceito clássico do belo na arte. E aí, galera, revitalizar o belo. Tem a ver com dadaísmo?
De maneira nenhuma, com nenhuma vanguarda, tá? Desde 1900 a gente deixou o belo de lado, beleza? Elimina isso também. Olha o item D. Criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte. Criticar é um verbo de comando bom, né? Tudo a ver com vanguarda, tudo a ver com arte contemporânea também. Criticar é excelente. Criticar o que é determinado por o que é obra, o que não é, maravilhoso, né? Lembrando que o dadaísmo é uma vanguarda da anti-arte. Todas as vanguardas são disruptivas, viu? Vanguarda vem do francês avant-garde. A parte do exército que vem na frente, em oposição à retaguarda que vem atrás, né? Como é que a gente pode associar a palavra vanguarda? Como aquela galera revolucionária que está abrindo caminho para essa nova arte que vai vir. Então, criticar o passado, criticar o que determina, está excelente. Vamos guardar esse item e achar defeito no item E. Atribuir aos objetos industriais o status de obra de arte. Se a gente vai marcar a D, qual é o defeito do item E? Me diga uma palavrinha aí que você... Ih, essa palavrinha está estragando o item. Será que era só objeto industrial que precisava ser ready-made? Primeiro não, né? Pode ser ready-made, mesmo que não seja industrial, mesmo que seja artesanal. Mas além disso, se a gente for numa loja de construção civil, tudo que é industrial que está lá vai virar obra de arte? Claro que não. Tem que ser um objeto que foi selecionado pelo artista com intenção de transformar ele em arte, que bota ele em outro contexto, que é o contexto do museu. Certo? Então, o item correto é mesmo o item D. Pode marcar. Vamos fazer mais uma. Vocês conhecem essa questão? 2021, da Efigênia Ramos Rolim, conhecida como a rainha do papel de bala. É isso que nos mostra o trecho. Para a gente ir mais rápido, avançar mais rápido, eu vou ler a parte principal do trecho. Ele diz assim: Efigênia Ramos Rolim dá vida à sua arte usando o lixo como matéria-prima para construir objetos artísticos que refletem o seu olhar fantástico do cotidiano. Então, ela vai pegar restos, sucatas como matéria-prima, vai ressignificar aqueles materiais e transformar aqueles materiais em arte, certo? Isso também é uma questão bem recorrente no Enem. Só muda os elementos, mas a resposta é a mesma, tá? Vamos ver os itens. A questão pergunta assim pra gente. É a terceira do material de vocês. A artista Efigênia Ramos Rolim destaca-se por produzir peças que, ao serem vestidas, item A, ironizam a forma idealizada de beleza em que roupas de grife são apresentadas pelos modelos. Não tem nada de roupa de grife no texto referência. Se não está no texto referência, o texto referência nunca está de enfeite. A resposta, galera, está sempre no texto de referência. Se você está dúvida em dois, volta para o texto de referência e pega lá alguma palavrinha que combina com algum dos seus itens que você está em dúvida, certo? Então vamos lá, o B. Refletem sua admiração pelo mundo da moda, apesar dos limites de sua realidade financeira. Será que ela trabalhava com matérias-primas, com restos de sucata, porque ela não tinha dinheiro? É muito mais um contexto contemporâneo, né, de reaproveitar aqueles restos, ressignificar aquilo, não por falta de dinheiro. Ou C, salientam a difícil condição financeira dos idosos no Brasil no acesso aos bens de consumo. E aí uma crítica à condição financeira do idoso, só porque a artista estava bem velhinha na foto? Será que está refletindo sobre isso? Galera, não tem nada falando dos idosos no texto, então não é sobre isso o item correto. Ou D, fazer uma crítica social às comunidades que vivem nos arredores dos aterros sanitários. Vamos culpar a vítima. Enem nunca culpa a vítima, o Enem é politicamente correto, então a gente não vai culpar as populações que estão em vulnerabilidade. Por eliminação, só tem um item correto, que é o E. Mas vamos ver se está correto mesmo. Dão sentido estético. Como é que se traduz? Dão sentido estético. Como é que a gente pode traduzir? Dá sentido de arte, né? Dá sentido de arte a materiais do cotidiano descartados pela sociedade do consumo.
Pegou o objeto que estava ali no cotidiano e transformou em arte. É uma grande tendência da arte contemporânea. Beleza? Tranquilo? Eu coloquei para vocês, só a nível de revisão, alguns tópicos de correntes da arte contemporânea, que pode ser que ajude vocês se vocês conhecerem esses nomezinhos. Então, vamos lá. Brincar de bizu. Bizu rápido. Me ajuda aqui, arte conceitual. Trabalha o quê? O que é importante na arte conceitual? Valendo $1 milhão que eu não tenho para entregar. Vamos lá? Trabalha o conceito. Pronto, acabou-se a aula, né? A arte conceitual trabalha o conceito. Maravilhoso. Como é que a gente pode lembrar disso? A ideia do artista vale mais do que como ela está sendo apresentada, certo? É vendido pela ideia a arte conceitual. A pop art eu já falei. É uma arte que traz figuras populares, critica a sociedade do consumo, a reprodução em série da arte. A body art, galera do inglês, body é o quê? Corpo. Fácil de deduzir, hein? Body art é a arte do corpo. Então, a body art vai sempre usar o corpo como suporte. Então, a galera que está pintando o próprio corpo, body art. Usando o corpo para fazer uma apresentação, body art. Certo? Minimalismo, também valendo $1 milhão. É uma arte que nos entrega o mínimo do conceito. Tem uma arte brasileira que se chama esvaziado pro amarelo. Quando você vai ver, é uma capa amarela. Parabéns, entregou o mínimo, né, pra gente. Povera arte é um termo mais recente. É um termo até politicamente incorreto. Eu coloquei aqui na versão povera, como se a gente fosse italiano, mas trazendo para a nossa realidade é arte pobre. A arte que usa materiais efêmeros, materiais passageiros, materiais que se acabam. Se a gente coloca 2 pedras de granito amarrados por alface, quando a alface fica podre e se desmancha, a pedra vai cair no chão. Tem essa arte aí, viu, galera? Povera arte. Arte pobre. Usa materiais que se acabam. Arte abjeta. Outro termo que também não está no nosso universo. Mas se cair para vocês, a arte abjeta é aquela que dá nojinho na gente. Eca, parece um intestino. Parece as vísceras humanas. Parece as rugas no corpo. Certo? É uma arte que tem o objetivo de deixar você desconfortável olhando para ela. E por último, a arte urbana, que com certeza vocês veem sempre por aí, né? A gente pode considerar urbano cartazes, lambe-lambe, pôsteres, estátuas vivas que estão no centro, é arte urbana. Mas principalmente eu queria deixar claro para vocês uma diferença. Qual a diferença entre o grafite e o stencil? Vocês já ouviram essa palavra, né? Stencil. Quem sabe dizer? O grafite, mão livre. O grafite usa a mão livre. Chega a pessoa na frente do muro e desenha o que for, né? Agora o stencil, ele pressupõe um molde. Talvez vocês já tenham visto por aí. Uma frasezinha que tem muito pela cidade. Um dragão do mar ali tem direto. O vai dar certo. Né? Não tem umas palavrinhas escritas, vai dar certo? A pessoa chegou com um molde, que um material dentro da nossa realidade pode ser até aquelas folhas de radiografia da perna quebrada. Você pega uma folha daquela, recorta um coração no meio, depois pega o molde, bota na parede, vem com seu spray, vai ficar que formato? Formato do coração. Se você colocar as palavras vai dar certo, você pode chegar rapidão ali no muro da cidade, botar o molde, vai dar certo, sai no instante, certo? Então, o stencil tem um molde, o grafite é com mão livre, tá? Vamos ver mais uma questão que eu selecionei. Galera, a próxima questão que a gente vai fazer, vocês vão precisar conhecer a diferença de alguns conceitos, palavras que sempre aparecem, que tem que estar claro na cabeça de vocês. Por exemplo, instalação. Instalação tem a ver com ambiente, tem a ver com espaço. Então, é o espectador entrando no espaço que foi pensado para te receber. Você pode ou não interagir com aquele espaço, certo? Mas viu instalação, pense em ambiente. A palavra performance.
A maior performance do mundo é essa moça, Marina Abramovic. Ela sempre inventa moda, como diz a mãe de vocês, né? Ou mulher para inventar moda. Essa moda aqui, dessa performance que ficou famosíssima, se chama Energia em Repouso e ela fez com o marido dela na época. Sobre o que essa arte está refletindo? Opa! Se ele soltar a flecha, vai machucar, vai matar ela, né? Olha o drama desse relacionamento. Está talvez questionando a vulnerabilidade das mulheres no relacionamento. Questionando a estabilidade dos relacionamentos. Que enquanto a energia está a repouso, está todo mundo estável, está todo mundo bem. Mas se alguém se mexe, olha o relacionamento abusivo aparecendo aí pra gente, né? Então ela pega uma performance usa o corpo, usa música, usa teatro, usa todos os estilos que estiverem disponíveis, certo? Pega todas essas misturas de arte, coloca na apresentação. A performance é sempre híbrida. Para a gente ter acesso a uma performance, foi alguém que bateu a foto e trouxe para a gente, ou filmou e trouxe para a gente, certo? A performance pode ou não seguir um roteiro. E aí tem outra palavrinha que já caiu no Enem que vocês precisam conhecer. Tem um tipo de performance que precisa, obrigatoriamente, da participação do espectador para que ela possa acontecer. Que a gente vai chamá-la de happen. Isso aqui, galera, quem faz a obra é o espectador. Então, sempre vai ter uma apresentação diferente, já que é a gente que está fazendo a obra. Teve um museu que eu fui que tinha vários projetores e a gente tinha que passar na frente desse projetor. Então, se você era uma pessoa com vergonha, como é que era a obra? Se você era uma pessoa apresentada, aí já fazia uma dança do ventre assim na frente da obra, né? Se fosse um menino brincalhão, fazia as brincadeirinhas da mãozinha na obra. Então, toda vida que você tem pessoas diferentes fazendo, que é o estilo de rapping, a obra vai se modificar também. O rapping mais famoso eu coloquei no material de vocês, que é do John Cage. Tá aí na nossa 3ª página. Galera, um músico, olha que coisa, famoso. Ele diz, olha, eu vou lançar minha nova música. 4 minutos e 33 segundos. Lotou o teatro. E durante 4 minutos e 33 segundos, ele fez um completo silêncio. Procura essa obra maravilhosa, está disponível no YouTube, tá? Durante 4 minutos e 33 segundos a gente escuta os ruídos da plateia. É a galera tossindo, é gente arrastando cadeira, perguntando vai começar não, vai começar não, vai começar não. Ninguém esperava, né? Então é um tipo de rapping, tá? Vamos ver como é que faz esse tipo de questão. A questão 1 que a gente vai fazer é sobre instalação. Essa instalação é do brasileiro Ernesto Dengo. Olha o nome da obra. O Ernesto Neto, o nome da obra é Dengo. Né? Ah, eu quero um denguinho, quero um carinho, né? Assim que a gente pensa. O que tem a ver o dengo com essa imagem? Difícil, né? Talvez na ideia da costura, do crochê. O artista em entrevista diz que o crochê lembrava a casa da avó. Então ele queria criar um ambiente confortável para você ficar dengoso, descansando nesse ambiente, certo? Então vamos para as alternativas. A questão dizia assim, Enem 2017, vamos mostrar, vou provar para vocês que vocês vão brilhar nessa prova esse ano. Olha aí como está fácil. A instalação Dengo transformou a Sala do Mãe em São Paulo em um ambiente singular, explorando como característica principal a... Vamos lá, qual é a característica principal dessa obra? Sem nenhum motivo aparente, eu vou ler de baixo para cima, certo? Olha o item é, estabelecer uma postura proativa da sociedade. Então, quando você entra nessa instalação, você vai ser uma pessoa proativa. Vai entregar resultados. Será? Não. Olha o D. Interpretação subjetiva da lei da gravidade. Questiona na ciência. Quando a gente vê a palavra subjetiva, é diferente de objetivo, né? Objetivo a gente pode dizer questões objetivas, a gente vai marcar tudo o mesmo item. O subjetivo seria cada um pensa de um jeito. Então ele quer colocar o cada um pensa de um jeito junto com a lei da gravidade. Sentido nenhum. Ou seja,
Representação simbólica de objetos oníricos. Quando você vê a palavra onírico, você lembra de quê? Sonhos, né? A gente tinha até uma vanguarda europeia que tinha muita representação onírica. Qual era a vanguarda europeia que representava sonhos? Quem lembra? Que representa o inconsciente. Surrealismo do Salvador Dalí, tem que lembrar. Então, com certeza, isso aqui também não é representação simbólica de sonho. Vamos para o item B. Distribuição de obstáculos no espaço da exposição. Obstáculo serve para impedir a nossa movimentação. Será que ele colocou isso aqui para impedir nossa movimentação? Também não é objetivo, só sobrou um item. Olha aí para marcar com gosto. Item A. Participação do público na interação lúdica com a obra. Se a gente olha a imagem, tem uns meninos passando aqui no meio da obra, estão se divertindo, estão tendo um momento lúdico, né? Então, mais uma resposta de questão do Enem, que a resposta é participação do público com a obra. É uma tendência de resposta, tá, gente? Assim como o Redmade, a participação com a obra é questão certa no Enem. Vamos fazer mais um, agora daquela performance. A Marina Abramovic, conhecidíssima essa questão de 2015 também. O enunciado diz assim: na exposição, a artista está presente no MAM, em Nova York. A performer Marina Abramovic fez uma retrospectiva de sua carreira. No meio desta, protagonizou uma performance marcante. Em 2010, de 14 de março a 31 de maio, 6 dias por semana, num total de 733 horas, ela repetia a mesma postura. Sentada numa sala, recebia os visitantes um a um e trocava com cada um deles um longo olhar sem palavras. Ao redor, o público assistia às cenas recorrentes. Vocês entenderam qual é a obra dela? Ela passou 736 horas sentada, parada, em silêncio. Excelente, né, galera? Genial. Você pensa assim, não dou nada por essa obra. Mas fica parada na frente de qualquer pessoa em silêncio durante 1 minuto, para ver se você não sente um constrangimento, né? Se você não tem uma sensação. E era justamente isso que ela queria proporcionar através dessa arte contemporânea, que é uma performance que precisa da interação com o público. Então, como é que a gente chama esse tipo de performance? Que a gente acabou de ver a palavra? Heaven, né? O heaven precisa dessa interação com a plateia. Então, vamos lá para o enunciado. O texto apresenta uma obra da artista Marina Abramovic, cuja performance se alinha à tendência contemporânea e se caracteriza pela... Qual é a tendência contemporânea que vai aparecer nesta obra da Marina Abramovic? Ó, o item A. Inovação de uma proposta de arte relacional abstrata que adentra o museu. Nunca ouvimos falar de arte relacional. Mas vamos deduzir, né? Vem de relação. Relação a gente pode até deixar, porque ela está interagindo com alguém. Mas abstrata, galera, abstrata é o quê? Qual a diferença entre a arte abstrata e a figurativa? Coloquei no material de vocês também. Confiram aí, tá tudo de mão beijada. A arte figurativa, se você vê a palavra figurativa, ela vai estar representando elementos do mundo real. Uma pessoa, um objeto, uma natureza, um animal, uma paisagem. Se tem algo que você consegue reconhecer ali, é figurativo. Para ser arte abstrata, galera, tem que ser uma arte que não tem a intenção de retratar nada do mundo real. É só uma confluência de cores, linhas e superfícies. O Kandinsky, que é o pai da arte abstrata, vejam um exemplo no material de vocês, só fazia jogar as tintas assim na tela, e era justamente a expressão dos gestos que ia significar alguma coisa para a arte abstrata. Então, se a artista, que é uma pessoa, que é do mundo real, está lá presente, será que a gente pode chamar isso de arte abstrata? Já elimina porque viu a palavra abstrata. É isso que eu quero de vocês. Se você reconhece a figura e o item diz abstrata, você... já não é esse, tá? Fica frio. Ou B. Abordagem socioeducacional estabelecida na relação do artista com o público. Ela quer educar. A arte contemporânea, ela diz, tem uma tendência da arte contemporânea. A arte contemporânea quer educar? Não.
Então, já elimina também. Não é uma tendência da arte contemporânea educar. Ou C, redistribuição dos espaços do museu, que integra diversas linguagens de multimídia. Aí sim, diversas linguagens é uma tendência da arte contemporânea, né? Pode usar o que quiser, luzes, sons, projetores. Mas nessa obra dela, que é uma mulher numa cadeira esperando alguém sentar na cadeira da frente, tem tecnologias e multimídias? Então, no exemplo da questão, não tem. Mas é, de fato, uma tendência da arte contemporânea, a gente tem que aceitar. Ou D, a aproximação entre o artista e o público em trocas de sentidos e sensações com quem interage. Tem a ver com a obra? É uma tendência da arte contemporânea? Galera, tem dúvida não. Vamos ler o E só para garantir. O E diz assim: o rompimento com a elitização da performance ao trazer novas mídias e tecnologias para a obra. Cadê essa tecnologia, essa mídia que não tem nessa obra? Vamos no item D, que é o item correto. Beleza? Olha aí, ó. Isso aqui que eu estou dizendo hoje, vocês vão ficar livres para resolver qualquer questão de arte contemporânea do Enem. Se surgirem dúvidas, fala comigo. Simbora nós. Então vamos lá. Galera, essa aqui é uma arte contemporânea que foi feita em 2017. O que é que a gente pode fazer em relação a essa questão? Vamos comigo. Vou dar 2 minutos para vocês, visto que a gente tem um pouco de tempo. Leia essa questão e me diga qual é o item correto. Simbora. Vamos lá. O item certo e o que deu dúvida, quais são? A, muito que bem, ou, que deu dúvida? Só A. Menino, que aula para render, hein? 40 minutos de aula já tem certeza do item correto. Então, vamos lá. Esse artista, que a gente nunca ouviu falar, né? Vamos considerar assim, o Stephen Lund, artista canadense, morador em Vitória, capital da Colômbia Britânica, no Canadá, transformou-se em um fenômeno mundial, produzindo obras de arte virtuais, pedalando em sua bike. Seguindo as rotas traçadas com auxílio de dispositivos GPS, ele calcula ter percorrido mais de 11 mil quilômetros. Se a gente olha para a obra dele, o que é que ele fez enquanto ele percorria? Aqui no Rio de Janeiro, que é conhecido nosso, ele percorreu o Rio de Janeiro e fez o Cristo Redentor. Ele trouxe uma imagem conhecida dessa cidade, projetada no meio do mapa da cidade. Ele fez essa arte com auxílio de quê? De um GPS, que é uma tecnologia que não serve para fazer arte, mas ele pegou essa tecnologia para fazer arte. Por quê? Porque é uma tendência da arte contemporânea usar novas mídias e tecnologias, certo? Então vamos para os itens. Vocês foram no A, então eu vou ler de baixo para cima. O item é: foco na promoção cultural da sua cidade. O objetivo dele é promover o turismo. Será? Quer vender viagem de avião? Será? Ou D, análise dos problemas de mobilidade urbana, já que ele está de bike, é para mostrar que o engarrafamento é um problema na cidade. Será? Ou C, ato de guiar sua bicicleta pelas ruas da cidade. A inovação é andar de bicicleta? Será? Ou B, perspectiva de funcionamento do dispositivo de GPS. Esse era o item que até dava dúvida, né? Porque o GPS acaba sendo usado pela uma nova perspectiva de funcionamento. Mas olha o que o enunciado diz. Os textos destacam inovação artística. A inovação dele é validar que o GPS, daqui para frente, vai ser utilizado para produções de arte? Ou, como vocês marcaram, o item A, ele desloca as tecnologias de suas funções habituais. Servia para aquilo, mas eu vou usar para a arte, certo? Sirva de inspiração. Dentro de vocês pode viver um artista contemporâneo, tá? Vamos lá. Ixi, essa, eu digo logo, é a mais difícil do rolê. Eu coloquei até no slide, que é para não dizer, a professora só respondeu as fáceis. Essa é a mais difícil do material. De novo, vou dar 3 minutos.
Vamos lá, que nem fosse no dia. 3 minutos para vocês brilharem. Como a tia ensinou, olha a data, depois olha o nome da obra. Olhar o nome da obra ajuda. Vamos lá. Bora? Foi? Opção C ou outra? A? C e A, sem propaganda? Beleza, vamos lá. A obra se chama Uma e Três Cadeiras. Agora vamos para a imagem. Uma e três cadeiras. Quando eu olho para a imagem, eu vejo uma cadeira, vejo a fotografia de uma cadeira e vejo um verbete explicando o que é cadeira. Verbete é tipo a definição dicionarizada, né? Explicando o que é uma cadeira. Tá, consigo ver 3 representações de cadeira. Consigo. Mas por que 1 e 3? Essa é a parte que é o que ele está cobrando da gente. Por que ele está cobrando isso da gente? Porque se trata de uma arte conceitual. Se é conceitual, você chora. Porque o que importa é o conceito. E aí você quer ter que botar sua cabecinha para fumaçar até você encontrar a ideia que o artista quis colocar. Nesse ponto, quando você vê que é arte conceitual, aí sim você, oh meu Deus, o que é que ele quis dizer com isso aqui? Então vamos lá, 1 e 3. Qual é a 1 e quais são as 3? A 1 qual é? É a do meio. E as 3? 1, 2, 3. Por que essa do meio está sendo contada 2 vezes? Vamos lá. Essa é a parte Essa é o drama da questão. Vocês já ouviram aquela obra que diz assim, é do Magritte, René Magritte, que diz, isto não é um cachimbo. E aí você olha e tem um cachimbo, bem direitinho um cachimbo. Mas está escrito, isso não é um cachimbo? Aí você fica, meu Deus, o que é que ele quis dizer aqui? O que é que ele quis dizer quando o desenho mostra um cachimbo, mas as palavras dizem isso não é um cachimbo? Qual a reflexão que ele quer trazer para a gente? Porque o cachimbo, galera, serve para fumar. E o cachimbo pintado serve para quê? Vocês aprenderam essa palavra já. Serve para que a arte? Contemplar. A arte serve para contemplação. Vamos para um exemplo talvez mais prático. Espera aí. Se eu pego esse copo d'água. Está aqui o copinho d'água. Na vida real ele serve para quê? Para eu beber essa água. Se eu pinto igual o copo verdadeiro, uma imagem desse copo, ele vai servir para quê? Para contemplar. Então a arte, ela é sempre uma representação da realidade, ela não é a realidade, mas ela tenta representar a realidade. Esse é o primeiro ponto que a gente vai pensar. Será que já dei dica? Então, o rapaz dessa obra, ele pega uma cadeira verdadeira, uma cadeira que podia ser até usada para sentar. Mas quando ele muda o contexto, essa cadeira serve para quê? Para contemplar. Então ela é 1 e ela é 3. Porque ela é a cadeira objeto utilitário. E ao mesmo tempo agora, por ela estar no museu, ela é a cadeira arte. A cadeira para contemplar. Por isso que tem 1 e 3 cadeiras. Foi? Foi? Essa é a mais difícil do rolê. Vamos lá, lê a questão. A obra de Joseph Kosuth, datada de 1965, se constitui por uma fotografia de uma cadeira exposta e um quadro com verbete cadeira. Trata-se de um exemplo de arte conceitual que revela o paradoxo entre a verdade e a imitação, já que a arte. Nesse tipo de enunciado, o item correto vai completar a frasezinha do enunciado. Vocês foram na A e na C. Por que vocês eliminaram a B? A B diz: fundamenta-se na repetição constituindo variações. O objetivo dessa arte conceitual era falar da repetição da cadeira? Claro que não é só para repetir. Tem outra ideia por trás, é conceitual. Elimina esse item mesmo. Ó o D. Resiste ao tempo beneficiada por múltiplas formas de registro. Então ele bateu a foto e fez o verbete para que possa resistir ao tempo. Há de um infinito, vai passar anos e vai existir essa cadeira.
Será que o objetivo é esse? Claro que não. Olha o item. Qual foi que você... o E. Redesenha a verdade, aproximando-se das definições lexicais. Definição lexical é o quê? Definição de palavra, né? A única parte que está fazendo a definição palavra é no verbete. Então a gente vai ignorar o resto da obra? O resto da obra está aí só de enfeite? Claro que não, né? Então lembra, o exemplo que o Enem está trazendo tem que ser levado em conta em totalidade. Se só uma parte dele está sendo considerado do item, é porque não é o item verdadeiro, tá? Entre a A e a C. Olha o item A, continuando o enunciado, diz assim: trata-se de um exemplo de arte conceitual que revela o paradoxo entre a arte e a imitação, entre a verdade e a imitação, já que a arte não é a realidade, mas uma representação dela. A arte não trata da realidade, vai ser sempre a representação da realidade pelo olhar do artista. Verdade, até o cachorro caramelo veio, para tu ver como a aula tá bombando, né? Então, tá correto o item A? Quem está no item A, só para eu saber, levanta a mão. Quem está no item C, levanta a mão. Vamos ver o C agora, continuando o enunciado. O item C diz assim: trata-se de um exemplo de arte conceitual que revela o paradoxo entre a verdade e a imitação, já que a arte não se define, pois depende da interpretação do fruidor. Ô, galera, era um item tão bom, né? Porque toda arte, desde sempre, depende da interpretação do fruidor. Depende de quem está lá contemplando o negócio. É a nossa bagagem cultural que vai fazer a gente interpretar a obra. Sempre, sempre. Exceto na arte conceitual. Na arte conceitual não depende da gente. Na arte conceitual o fruidor tem que fazer o esforço de entender o que o artista quis dizer. Era o segundo item melhor. O item correto é, de fato, o item A. A arte é uma representação da realidade. O paradoxo que está sendo colocado aqui é entre a 1 e 3 cadeiras. Tem a 1, que é o real, e a 3 representações em forma de arte. Foi? Deu certo? Então, a arte sempre vai depender da gente, exceto se for conceitual. Se for conceitual, você vai chorar até entender o que o artista quis dizer. Certo? Simbora nós. Galera, essas são as que eu tinha selecionado para vocês. Para finalizar, a body art, né? Vamos fazer essa de body art? 3 minutinhos. Sei de graça pra gente, de graça. Para dar autoestima, para sair daqui eu sei de tudo. Tomara que caia arte contemporânea, eu vou arrasar. Simbora. Estão todos rindo na cara da questão, né? Ai, tomara que caia essa. Será que na nossa vez caiam igual? Será? Fácil demais, galera, de graça. Sem pressão também, né? Sem pressão, que é o nosso primeiro dia. Vamos lá, o erro faz parte. O cachorrinho tá doido para assistir a aula de arte. Eu sei que tá boa. Foi? Conseguiram ler? Ponderar o item correto? Simbora nós. Vamos lá, Enem pode ter mais de um. Vamos lá, um item correto. B de bola. Mais algum que deu dúvida? Outro item. É? Então vamos considerar o B e o E como opções. Vamos lá. No texto 1, bem pequenininho, em preto e branco, vemos uma perna com algo refletindo no pé. A gente não sabe se é espelho, se é celular, mas tem algo no pé dessa pessoa. No texto de apoio já ajuda mais a gente, porque o texto de apoio está falando que se trata de uma body art, né? Ó, a body art propõe um corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas que sua influência estende-se aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem limitadas, pode-se escolher entre representar, apresentar ou apenas evocar o corpo. Isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros.
Então, quais eram as palavras que vocês iam grifar aí? A gente já fez uns exercícios. Quais seriam? O que tem de importante aí? Experimentações variadas, né? Então, a gente pode experimentar o corpo como a gente quiser. E uma investigação desse corpo de forma ilimitada, né? Então, corpo é a palavra-chave quando se trata de body art. Ela já deu esse bizu pra gente. E aí a questão diz: nos textos, a concepção de body art está relacionada com a intenção de, item A, estabelecer os limites entre o corpo e a composição. É criar um limite entre o que é o corpo e o que é a arte. Será que ele quer botar o limite? Claro que não, ele quer romper o limite, né? Já que vocês marcaram o B, eu vou pular. Vamos para o C. Discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte. Ela está trazendo teorias para a gente refletir. Também não está. Ó, o D. Compreender a autonomia do corpo no contexto da obra. O corpo é autônomo. A gente tem que olhar para essa obra e pensar no corpo autônomo. É isso que a body art está sendo relacionada, a autonomia deste corpo? Claro que não. Entre o item B e o item E, a maioria. Vamos lá, quem foi no B? Quem foi no E? O E diz assim: destacar o corpo do artista em contato com o espectador. Vocês foram no item bom, né? Que eu falei que a arte contemporânea, ela dá uma prioridade para esse espectador. Mas o texto, que não está de enfeite, não falou do espectador, do contato com o público. O que o texto de fato falou? Que tira um item aqui para a gente, o item B. Fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. Suporte a gente já entendeu o que é, né? É a matéria em que a arte se apresenta. Então o corpo passa a servir para expressar a arte. E é isso que diz o texto quando ele fala de body art. Beleza? Então, vê como dá certo. Sempre que a gente está em dúvida em dois e a gente volta para o texto, a gente consegue marcar o item correto. E é essa a estratégia que eu quero de vocês no restante das questões que eu selecionei. Vamos fazer a próxima. Eu não coloquei no slide, mas está no materialzinho de vocês. Vamos lá. Vamos fazer a quarta questão. Deem uma olhadinha na quarta questão. Vou dar aqueles 3 minutos de lei para uma questão Enem, para vocês darem uma olhadinha. Essa aqui tem um item que com certeza vocês vão marcar o correto também. Simbora. Bora lá. Primeira coisa que a gente faz é olhar o texto 1. A figura bem pequenininho em preto e branco. Interessante, né? Parece um rosto humano com uma peruca. A gente não identifica direito. Mas, se a gente olhar as letras miúdas, tem escrito aí que o material que ele é feito é de plástico e tecido. Então, ele pegou uma garrafa PET e colocou uns tecidos fazendo um cabelo, né? Certo, já é arte contemporânea, tudo pode. O que é que vem na nossa cabeça quando a gente vê a data e sabe que é arte contemporânea? Uso de novos materiais, mistura de estilos e estéticas, participação do espectador na obra, word-made, né? Pegar e ressignificar os objetos do cotidiano, né? Interagir com o público, tudo isso vem na nossa cabeça só de saber que é arte contemporânea. Aí agora a gente vai para o texto. Texto 2. As máscaras não foram feitas para serem usadas. Elas se concentram apenas nas possibilidades antropomórficas, homem, formas de homem, né? Dos recipientes plásticos descartados e, ao mesmo tempo, chamam a atenção para a quantidade de lixo que se acumula em quase todas as cidades ou aldeias africanas. Então, ele vai reaproveitar aquele excesso de lixo para produzir arte, né? Olha o que o enunciado diz, questão 2021. Romualdo Hasomé costuma dizer que sua obra apenas manda de volta ao Oeste o refúgio de uma sociedade de consumo cada vez mais invasiva. A obra desse artista africano que vive em Benin denota... Agora vamos lá, deu tempo todo mundo ler. Qual é o item que vocês estão apostando? B? Só o B? Dúvidas?
D, né? Vamos lá. O A que vocês eliminaram fala: Benin denota o empobrecimento do valor artístico pela composição de diferentes matérias-primas. Então a arte está ficando pobre porque ele está usando matéria-prima reutilizada. Não é esse o objetivo dele, a intenção desse artista, né? Olha o item C, que vocês eliminaram também. Convite aos espectadores para interagir e completar as obras inacabadas. Isso até é uma tendência da arte contemporânea. Mas a gente viu no texto que essa essa arte não foi feita para ser usada, né? Então, se não foi feita para ser usada, não é para o espectador interagir. Já elimina. O D foi o que deu dúvida? Vamos para o E. Ele denota a realidade precária de suas condições de produção artística. Então, não tem recurso, não tem dinheiro, vai usar o material reciclável? Também não é por aí. Boa eliminar essa. De novo, estamos em dúvida em 2, que é a nossa cena do Enem. O que fazer para marcar o item correto? Quem foi no B, levanta a mão. Quem foi no D? A maioria está no B. Vamos ver se D, então. Denota a militância com temas da ecologia que marcam o continente africano. Era mesmo o segundo melhor, né? Por que esse é o segundo melhor item? Porque tem no texto que ele está retomando, né, para o oeste os lixos que eles mandam para o continente africano, né? Mas essa obra ela não tem uma conotação ecológica, não há uma militância contra o lixo, contra o excesso de consumo. O que é que há de fato e que é uma tendência da arte contemporânea? Vocês estão corretíssimos, o item B. O reposicionamento estético de objetos por meio da mudança de função. Gente, de novo, uma questão recorrente, né? Pega um objeto que tinha uma função utilitária e vai transformar num objeto estético. Um objeto para a gente contemplar. Um objeto de arte, tá? Sempre que você vê função estética, é função de arte. Beleza? Tranquilo? Item B é o item correto. Simbora nós fazer mais uma que a gente não fez. Eita, essa aqui é venenosa também. A 9ª. É a segunda mais difícil do nosso material. Ele fala de um movimento brasileiro que é o neoconcretismo. Mas vocês não precisam saber o que significou o neoconcretismo para fazer essa questão. Então façam sem saber primeiro. Me diga aí qual é o item correto. 3 minutos. Vamos fazer essa para a gente sair com aquele gostinho de que até a difícil a gente sabe fazer. Será que a gente vai embora com essa sensação? Olha lá, as letras miúdas. Não esqueçam de olhar as letras miúdas. O nome da obra se chama Bicho de Bolso. Você olha para a imagem, cadê o bicho, galera? E é esse negócio aí mesmo. Esse negócio que o material está colocado também nas letras pequenas. Placa de metal. É um bicho de bolso feito de placa de metal. Por que ele coloca bicho de bolso? Parece mais umas dobraduras, né? Como se fosse um origami. Então a gente pode mexer nessas dobraduras, botar até no bolso se quiser. Certo? Vamos pensar sobre isso. Aí a questão diz: o objeto escultórico produzido por Lygia Clark, representante do neoconcretismo, exemplifica o início de uma vertente importante na arte contemporânea que amplia as funções da arte. Tendo como referência a obra Bicho de Bolso, identifica-se essa vertente pelo... Vocês forem que item? A. E B. B de bola? Pronto. A e B. Então, sem E também? C? Eita. A, B e C. Questão difícil é assim, galera. Vamos eliminar E, então, que a gente já eliminou previamente. Entendimento sobre o uso de métodos de produção em série para a confecção da obra de arte, o que atualiza as linguagens artísticas. Qual é a indústria que faz esse bicho de bolso em série? Pois é, não tem. Então elimina mesmo o item E. Vamos para o D. Reflexão sobre a captação artística de imagens com meios ópticos, revelando o desenvolvimento de uma linguagem própria.
Então, essa arte tem a ver com os meios ópticos, com as lupas que ele coloca para a gente ver essa obra. Será que precisa de um meio óptico para apreciar essa obra? Realmente não precisa. Vamos para o item C. O C diz: reconhecimento do uso de técnicas artesanais na arte, o que determina a consolidação dos valores culturais. Qual a região que faz esse artesanato aqui? Qual a cultura que faz esse artesanato aqui? E não tem. Elimina com gosto. Ou B. Percepção do uso de objetos do cotidiano para a confecção da obra de arte, aproximando a arte à realidade. Esse era o item bom para dar dúvida na gente mesmo, né? Porque, de fato, as respostas, que é objeto do cotidiano, é a cara do Enem. Mas eu pergunto, na casa de quem vocês encontram esse objeto aqui? Na casa do rico tem? Do pobre tem? Do velho, do novo? Tem na casa de ninguém? Então, não é um objeto do cotidiano. Elimina o item B. Sobrou, de fato, o item A, que eu acredito que a maioria de vocês marcou, que diz: participação efetiva do espectador na obra, o que determina a proximidade entre a arte e a vida. Mas, professora, como é que eu sei que tem espectador nessa obra aí? A foto que eles escolheram tem uma mão segurando o objeto, mexendo no objeto. Essas roldanas é para a gente mexer. E esta é uma tendência da arte contemporânea, né? O espectador participar da construção da obra. Então, o item A. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado dos bizus de arte contemporânea. A nossa aula se encerra aqui, mas o material está à disposição com resuminhos e bizus direcionados para vocês. Eu sou a professora Raquel Catunda, agradeço a atenção. Quem quiser me acompanhar, eu estou principalmente pelos Instagrams da vida, eu consigo ver a mensagem de vocês no inbox. E tenho feito um trabalho de resumão de literatura. Então, se você tem dúvida em literatura também, eu consegui a proeza de 1 minuto e meio explicar as escolas literárias. Então, se você gosta desse tipo de bizu, me acompanha por lá também. Beleza, galera? Até a próxima aula. Muito obrigada.